Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. O primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores da legislação federal diz respeito à Lei 14.689, de 21 de setembro de 2023, que disciplina a proclamação de resultados de julgamento na hipótese de empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Então, essa lei, dentre outras alterações, ela determina que os conselheiros representantes da Fazenda Nacional terão voto de qualidade quando os resultados dos julgamentos no âmbito do CARF resultarem em empate na votação. E determina ainda que, na hipótese de julgamento processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, os contribuintes terão os seguintes benefícios. Ficam excluídas multas e cancelada a representação fiscal para fins penais de que trata o artigo 83 da Lei nº 9.430/96. Desde que haja efetiva manifestação do contribuinte para o pagamento no prazo de 90 dias, serão excluídos, até a data do acordo para pagamento, os juros de mora de que trata o artigo 13 da Lei 9.065. O pagamento do débito poderá ser realizado em até 12 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas no termo do artigo 13 da Lei 9.065 de 95. Para fins do pagamento do débito, será admitida a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido do sujeito passivo, de pessoa jurídica controladora ou controlada de forma direta ou indireta, ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma pessoa jurídica, apuradas e declarado à Receita Federal do Brasil, independentemente do ramo de atividade. O pagamento do débito também compreende o uso de precatórios para amortização ou liquidação do remanescente na forma do parágrafo do inciso 11 do artigo 100 da Constituição Federal. Então, o que significa? No caso de decisão favorável à Fazenda Pública, onde o contribuinte teve essa decisão em cima de voto de qualidade, certo? E essa decisão foi contrária ao contribuinte, os contribuintes terão esses benefícios de redução de multa, de juros, dentro dessas condições. É lógico que ainda depende de algumas regulamentações, mas é um passo assim, a favor dos contribuintes, principalmente quando o contribuinte sofre essa derrota no CARF. É isso que o contribuinte ele poderá, no caso, tendo essa decisão desfavorável, ele não perde o direito de recorrer ao judiciário ainda. Então, essa lei trata praticamente. Agora, a outra questão que a gente trata sobre a legislação federal é sobre a REINF. Agora, a partir do mês de setembro, da competência setembro, a REINF ela passa a integrar os eventos da série 4.000, que diz respeito à declaração das retenções de imposto de renda na fonte, retenção de contribuição social sobre o lucro líquido na fonte, do PIS e da COFINS. Essas retenções, até o mês de competência agosto, elas eram declaradas na DCTF e depois eram declaradas via DIRF anual, certo? Então, a partir da competência setembro, essas retenções não serão mais declaradas na DIRF, mesmo porque a partir do ano que vem será feita certamente a apresentação da última DIRF, que vai compreender o período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de agosto, e as informações das retenções de fonte de 1º de setembro a 31 de dezembro, elas já estarão dentro da REINF, que é mensal. Então, esses eventos, a partir de setembro, então, os contribuintes já podem alimentar a REINF com a informação dos eventos desde 1º de setembro das retenções na fonte.
imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social. A REINF, o prazo dela é mensal, né? É até o dia 15 do mês subsequente, a que se refere à escrituração. Se o último dia do prazo previsto não for útil, a transmissão deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior ao dia 15. O que nós temos que destacar assim? Os limites, as orientações da REINF, com relação ao registro 4.000, ele determina que os rendimentos passa a ser obrigatória a declaração de todos os rendimentos sujeitos à retenção, mesmo que não haja retenção ou que fique inferior a R$10. Mesmo porque, se o contribuinte, no caso da DIRF, quando o contribuinte sofria uma retenção num mês ou em outro durante o ano, o contribuinte, a fonte pagadora, era obrigada a declarar na DIRF todos os pagamentos feitos para aquele contribuinte durante o ano. Agora aqui, as orientações da REINF, nessa registro 4.000, determinam que sejam declarados, independentes de retenção, todos aqueles pagamentos a beneficiários cujo rendimento está sujeito à retenção, independentemente de haver retenção ou não. Isto porque essa orientação vem de encontro à questão que, se o contribuinte sofrer uma retenção, mesmo que de pequeno valor, nos meses subsequentes, o contribuinte a fonte pagadora teria que retificar as REINFs anteriores. Então, sempre que o contribuinte efetuar o pagamento de crédito sujeito à retenção, em determinado beneficiário, ele deverá então fazer a prestação dessa informação na REINF para evitar que nos meses subsequentes tenha que fazer retificação em face de pagamentos. Então, com relação à REINF, seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Ficam aqui, então, encerradas as matérias na legislação federal. Fique na sequência com o colega Alexandre na legislação estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque na data de hoje refere-se aos benefícios fiscais do ICMS destinado aos municípios em estado de calamidade pública. Através do convênio 129 de 2023, o Estado do Rio Grande do Sul ficou autorizado a conceder isenção do ICMS nas vendas de mercadorias destinada ao ativo mobilizado de estabelecimentos contribuintes localizados em municípios em estado de calamidade pública nas seguintes operações: operações internas e operações interestaduais relativas ao diferencial de alíquotas do ICMS. Além disso, é importante destacar que este benefício fiscal é válido até 31 de março de 2024. Fica o Estado autorizado a não exigir o estorno do crédito fiscal nos casos de vendas de mercadorias isentas de ICMS tratadas anteriormente. Nos casos de vendas do ativo imobilizado antes de 12 meses, deverá ser recolhido o ICMS que estava isento. Para a fruição desse benefício, o estabelecimento destinatário deverá possuir laudo pericial fornecido pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil, com registro de que foi atingido pela enxurrada e descrição da deteriorização ou destruição sofrida. E, por fim, fica o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a não exigir juros e multas sobre o ICMS pago em atraso, referente aos meses de agosto e setembro de 2023, desde que o contribuinte esteja localizado em município em estado de calamidade pública e pagos até 31 de dezembro de 2023. Em se tratando de obrigações acessórias, a Instrução Normativa 71 dispensou a entrega da Declaração de Substituição Tributária Diferencial de Alíquota em Antecipação, DSTDA, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 2023. A DSTDA é entregue pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional referente
ao ICMS retido como substituto tributário, ao ICMS devido em operações sujeitas à antecipação do recolhimento do imposto, ao ICMS relativo ao diferencial de alíquota e ao ICMS devido nas operações e prestações interestaduais, que destine bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto. Emenda Constitucional 8715. Encerramos assim o painel tributário dessa semana, desejando a todos um bom dia, uma ótima semana e nos vemos no próximo painel tributário da CCA.